Aí eu sentei assim com a diretoria, ué, esse dinheiro que a prefeitura manda tá indo aonde? E um salve especial para os nossos patrocinadores. Mons, Brand e Design, tudo em design digital. Mena Confecções, o melhor preço para vestir. Bravo Estética Automotiva, tudo para cuidar do seu carro. Cara, esse negócio que tu comentou da associação, que é muita responsabilidade, né? Ah, claro que é meio que o Grêmio Estudantil dos Universitários ali, a associação, né? Quando se vai falar de prefeitura. Mas a associação traz um impacto no orçamento de muita gente, né? Dentro do município, assim. Com certeza. Se eu não estou enganado, nós tínhamos uns 90 alunos que participavam da associação no ano que eu estava. 90 a 100 alunos. Quando ali. eu entrei, eu acho, se não me engano, a gente entrou que tinha 130 alunos que usavam transporte 130. entre universitário. Claro, tinha uns de Encantado na época ainda, né? Mas eram 130 pessoas e era um valor alto. São 50, 60 famílias, 80 famílias daqui a pouco, né? Até 100 Mais, famílias, é. né? Poucos Às são vezes. tem dois, né? Poucos. É um orçamento de muita gente, cara. Sim, E... E se tem 2, afeta 2 vezes, né? Sim, Também tem dobro, isso, né? né? Com É. certeza. Porque... Mas com certeza. E eu sempre falava na época, quando a gente brigava pra aumentar o valor do repasse, porque a briga de quem tá na diretoria da associação é essa, né? Pra aumentar o valor do repasse, é um dinheiro que ele não é perdido, sabe? O aluno tá pagando 200 pro transporte, e esses 200 ele vai gastar aqui em Nova Brécia. Se ele não, vai fazer uma cadeira a mais no curso dele lá na Univat, Sim. sabe? Então isso é um retorno direto, esse dinheiro. Ou vai possibilitar que ele faça o curso. né? às vezes... às vezes ele aqueles tem- 200 às vezes já também faltava, gasta né? Ou às vezes Pra é poder possibilitar fazer. que ele permaneça em Nova Brécia, que acontecia muito. Tô pagando Isso que eu ia 350 de transporte. Na época fazia boletos, a gente fazia boletos de 300, 350 reais. Pessoa. A pessoa, né? Quem Por ia pessoa. 5 vezes, às vezes ia o sábado de manhã, era mais caro. Essa pessoa ali, se ela fizesse uma conta rápida, ela ia, claro, dependendo do que ela tem aqui, mas 350 na época, com 500, Tu 600, tu alugava um lugar, Alugava um- dividia um apartamento, às vezes É. em Lajado. Querendo ou não, Lajado te dava mais oportunidades, né? Do que às vezes Nova Brécia. Sim. Quem tinha alguma coisa aqui, até tudo bem, mas quem não tinha, acabava saindo, né? E então era briga, a gente não conseguiu aumentar o valor. Na época, uma conquista que a gente teve foi que o valor, ele permaneceu... a gente conseguiu os 80 mil, né? Porque quando os vereadores e o prefeito aprovam, eles aprovam até 80, como hoje é até 120. Fala dessa esses questão. 80 mil tinha uma questão bastante forte que foi um pouco complexa na época, que foi uma atualização de uma lei, né? Dessas legislações para a prefeitura poder fazer esses repasses, né? Foi. A gente pegou a transição ali, foi o primeiro ano que, graças a Deus, as diretorias anteriores foram muito competentes, sempre tiveram tudo certinho, né? Mas muitas associações perderam a parceria com a prefeitura naquele ano, né? Foi uma Porque atualização entrou de uma lei, federal, né? Não vou eu lembrar acho. o número da lei. Ela colocou um monte de empecilhos para a prefeitura repassar dinheiro, né? Uhum. E aí foi uma correria. A gente elegeu a diretoria, teve que fazer nova eleição, porque não podia ter parentes de ninguém de dentro da prefeitura na diretoria. E tinham ficado 2 ou 3 ali que eram parentes de vereador ou parentes de pessoas que trabalhavam na tesouraria ali. E aí com isso que antes não tinha e passou a ter. Então foi passar por uma burocracia grande ali no início, né? Que mudou bem no ano que a nossa eu- equipe assumiu ali. Eu recordo que houve bastante resistência. Até eu vi no Insta que tu colocou que agora conseguiram um valor maior, né? Que vai aumentou ser- esse ano. É isso, eles Fala um conseguiram a pouco gratuidade. sobre como é que Foi cara, eu sempre gosto de ver, o próprio presidente hoje, que é o João, né? Ele colocou lá, é um trabalho de anos, né? O Arthur foi presidente, nesse meio tempo teve outros colegas ali, o Yuri, o Luan Marcolin, né? Hoje é o João Marcos Já Martini. faz 4 anos, cara. Faz um Tempo, tempo. Antes né? de mim 4 também, anos já. antes Eu do lembro ano. quando tu foi. Eu acho que Foi no eu 19, eu acho, 18, cara. eu acho. Não, 19. 19. Foi, Tu foi no no tempo 18. que eu ia que eu usava também. Foi um É, 10 anos na aí. oportunidade A nossa diretoria trabalhou em teve que 2018 e- uns cortes e coisas lá que acabaram que deu bastante certo, assim. Né, nessa questão que, poxa, não tinha mais um boleto de 300 Sim, sendo sim. emitido, Uhum. né? Na época foi comprar na nossa diretoria toda, ela comprou uma briga. Uma briga não. É que assim, ali aconteceu eu gosto do podcast que ele te deixa falar bastante, né? Dá pra Ah, largar. O que aconteceu ali? Antes, bota aí anos 2008, 7, 8, tinha duas, era separado. Tu pagava, a prefeitura ajudava X, dividia pelas viagens dos alunos e entrava um valor, né? Eu gosto sempre de explicar essa situação porque na época ela causou muitos problemas e o que acontecia? O aluno
era R$300 a van da manhã. Tinha 3 alunos, a prefeitura botava o valor para 3 alunos e os alunos tinham que bancar o resto. Sempre foi assim. Então o transporte da manhã ficava mais caro porque tinha menos gente. O da noite ia quase cheio, ele ficava mais barato. Chegou um ponto, por 2 ou 3 anos, na época que o Ike ia pro ensino médio Encantado, minha irmã, Sim, aham. teve uma galera aí de uns quase 10 que ia todas as manhãs. Então a van da manhã acabou indo lotada, que não era E costume. ficou mais barato. Aí eles viam, de manhã tá dando 14, de noite 12, vamos unificar. E alguém decidiu colocar R$12 a passagem, Uhum. fixo. Uhum. E beleza, funcionou por alguns anos. E como a UB, ela nunca teve essa coisa do, vamos escolher, sempre foi feito uma janta e caía no colo de alguém a diretoria, né? Sim. O outro seguia cobrando 12 e totalmente correto, porque era o que se fazia, né? E no meu ano também foi assim, o valor da passagem é 12, sobra um dinheirinho aí e tá tranquilo. Mas tava todos os anos perdendo aquele pouco também Só que que deixavam. o que acontecia? Ficava injusto, porque quando eu entrei, demorei uns meses pra parar e fazer essa conta, porque a gente tem muitos a Uhum. fazer, tá na faculdade e tal. Sim. E de noite ia mais que lotado o ônibus. O ônibus ia com 50 alunos, ia mais uma van, às vezes ia até mais um micro, né? Tinha 3 transportes de noite. Nós pagava R$12 cada um, dava 600 vezes 50, né? Uhum. Aí um dia eu parei pra pensar, o ônibus custava 580. Aí eu sentei assim com a diretoria, esse dinheiro que a prefeitura manda tá indo aonde? Porque os alunos da noite estão se pagando o transporte, né? Então ocorreu que tinha uma distorção, o dinheiro que vinha da prefeitura, ele tava indo quase todo pra manhã. Tava cobrindo o gasto Na da manhã, às vezes, tinha um aluno, né? E ele tava pagando R$12. Sim. Então o dinheiro da prefeitura na manhã, ele tinha que botar, a van era 300, ele tinha que botar R$288 de manhã. E nada de noite, Sim. né? Que era uma coisa que não tinha sido percebida, né? Porque antes tinha, só que se formaram quase todos juntos, os alunos que iam até Encantado no Mário Quintana, né? Era todos de Isso, segundo foi e terceiro. E aí 2017, eles pararam idade, todos né? juntos, aí voltou a ter só 1 ou 2 alunos que iam pra faculdade de manhã. E continuou o mesmo preço nessa época aí. E continuou mesmo, quando eu entrei cobrava 12, aí a Sim. gente viu o problema Sim. e mudou. Só que daí, como a gente mudou, ficou inviável ir de manhã. Porque daí a passagem da manhã Tava muito caro. tinha dias que ia ficar R$100, né? Aham. Valia a É. pena ir de carro, né? Sim. Então, o que aconteceu foi que a gente optou, fez uma assembleia, não foi decidido nada, só a diretoria, né? Uhum. Primeiro a diretoria conversou e achou melhor e foi feita uma assembleia que decidiu que ia ser voltado a fazer o famoso rateio. Né, o aluno, todo mundo recebe igual. Eu vou uma vez por semana, da prefeitura eu vou ter direito a tanto. Se aprovou restante eu me regimento pago, interno, na oportunidade né? também, né? E, claro, aí faz os arredondamentos para tentar cobrar o mais próximo de todo mundo, né? Mas aí foi decidido por assim e aí acabou saindo o transporte da manhã. Também foi o ano que cortou o FIES, ali ficou mais difícil conseguir FIES, então diminuiu muito o número de alunos de noite. Como eu disse, na terça-feira iam 78, 79 alunos, então precisava o ônibus de 50 lugares, a van de 20 lugares e ainda ia um micro, que a empresa que nós contratava, ela só tinha mais um micro. Uhum. E ainda ia um micro, iam 3 transportes, né? Sim. Hoje vai só um Hoje ônibus vai só- e é uma van de manhã, então na terça-feira iam 4 transportes, então custava muito mais caro. Hoje em dia é só de noite. Só Ou de tem- noite. E só de essa queda permaneceu, cara. Assim, É, eu porque acho que lembro diminuiu, que né? no ano que eu tava, a gente tinha dias que o ônibus com 30 alunos. Sim. Pegava sexta-feira e é ônibus com 28 alunos. Mas sabe? parece que agora, passando essa pandemia, assim, né? Começando a passar, o transporte tá começando a encher de novo o ônibus, assim. Tem alguns dias que o ônibus fica mais... Que é o meu voo ainda, né? Então, às vezes tem dias assim que o ônibus já tá mais cheio, né? Então, de repente vai... É, e tem muito aquilo, né, também. Agora tem muito do EAD, né? Que o pessoal tá ficando mais Também. em casa, Sim, fazendo sim. faculdade e É tal. uma coisa que Só- entrou Aí, forte. isso acaba também dificultando um pouco no custo E, também do e ônibus, até né? pelo custo, eu vou dizer, o EAD ele entrou muito forte Muito, porque muito, ele muito. é um Muito mais em curso hoje que tu conta. consegue uma qualidade maravilhosa, tem benefícios muito grandes, né? Sim. Desde o custo até o conforto e tal. É, né? exato, né?